Opa, tudo bom? Eu sou o Vinícius. E eu sou a Jéssica. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Retrô e hoje nós vamos falar sobre a evolução na forma de ouvir música. E Vinícius, o que é um podcast? Podcast nada mais é do que um bate-papo entre duas ou mais pessoas que pode ser tanto na forma apenas de áudio como através de filmagens igual a essa que você está vendo. Os podcasts se popularizaram apenas através do áudio, como se fosse uma rádio, e hoje a gente consegue fazer isso também em forma de vídeo. Então você consegue ver e escutar as pessoas que estão conversando. E o nome do nosso é Retrô, por quê? Porque a gente fala de coisas antigas que foram sofrendo melhorias até chegarem dentro desse aparelhinho aqui, olha, que você provavelmente está usando para nos assistir, que é o celular. Então é para você entender como que esse aparelho pode fazer coisas boas, pode facilitar a sua vida, desde que você permita e desde que você aceite aprender tudo isso. Então, vamos recapitular desde o primeiro aparelho que reproduzia sons. Eu não sabia, através da pesquisa, que eu fui descobrir que foi Thomas Edison que criou o primeiro aparelho fonógrafo que era capaz tanto de gravar quanto de reproduzir o som. Ele que criou esse aparelho que gravava e reproduzia o som na mesma hora. Depois desse fonógrafo, vieram disco de vinil, que é muito conhecido, isso foi na época de 1940, tá? O surgimento do disco de vinil. E eu sempre achei muito interessante, que ele tinha uma agulha, a forma como era feita a gravação, ele possuía uma agulha que ia fazendo as ranhuras no disco e gravava o som naquilo dali na hora que a agulha lia, fazia a leitura, reproduzia esse som. Então, assim, eu acho algo fantástico, essas coisas não tem muita explicação. Claro que tem explicação, mas é algo muito físico, Pra gente parar e pensar que a forma como aquele disco ali, vamos dizer, foi danificado, como que ele foi riscado, faz com que, na hora de colocar no aparelho, que a agulha passa de volta ali, consiga sair o áudio, sair a voz, sair a música. E disco de vinil é uma coisa, assim, bem famosa, famosa assim, depende da idade da pessoa também. A Ana Júlia, por exemplo, ela não saberia o que é. Mas é comum pessoas, um pouco mais antigas, não falo assim idosos não, falo adultos, tipo 40, 50 anos, e gostam de colecionar. Eu lembro que na casa dos meus pais, quando eu era criança, ainda tinha disco de vinil. Eles não tinham o aparelho para escutar, mas eles tinham os discos. Eu não sei se era costume deles ou se eles ganharam, acabaram ficando, mas eu sei que tem gente que coleciona isso até hoje, porque é algo realmente bem legal. Assim, eu não lembro da qualidade do som, mas deveria ser algo... É interessante, você colocar um disco ali no aparelhozinho, você tinha que ter um cuidado de encostar a agulha, na faixa certinha ali, na linha, no caso, para poder reproduzir a música que você queria. Então, assim, eu tenho uma memória bem remota, uma lembrança bem remota do aparelho, mas eu lembro que era algo desse tipo, que você pegava e posicionava e ele tocava ali, depois ele pulava para a próxima faixa, ou não lembro se tinha que ele ia ser passando manual. E quando você queria também ouvir o outro lado do disco, você pegava e virava ele, aí você conseguia ouvir o outro lado dele também, que aí eram outras músicas. Eu acho que faziam dos dois lados para compor uma quantidade maior de músicas, então também tinha essa parte. Eu não lembrava que tinha que virar, porque na verdade assim, eu era bem novinha, porque não é que eu surgi na época do disco de vinil, tá? Eu sou de 92, tanto eu quanto o Vinícius. Mas a gente sabe que os aparelhos mais novos, a evolução não chegou para todo mundo logo que surgiu. Demorou. Então, assim, apesar de já ter outros aparelhos na época de 92, eu lembro que em algumas casas tinham ainda esses aparelhos. Quando eu era criança, eu ia e tinha esses aparelhos, tá? Não é que eu sou dessa época, não. Eu sou de 92. Eu acho que meus avós tinham um, mas o deles era mais simples. Porque eu já vi foto de uns muito bonito que saía uma estrutura metálica bonita, tipo uma boca de cano, alguma coisa assim. Então tinham alguns mais elaborados. Acho uma torneta. Eu não sei exatamente o nome daquele equipamento. Na verdade, com essa foto aí, desse jeito, eu achei o nome de gramofone. Que era utilizado bem próximo do disco de vinil, mas ele tinha acho que o som saía mais alto, não sei, Eu não sei nem se é o mesmo tipo, se é o mesmo aparelho, mas eu lembro que tinham esses que pelo menos era parecido, Eu era criança, eu não tenho lembrança exata, mas pelo menos era parecido, mas na casa dos meus avós, se eu não me engano, tinha um pouco mais simples,
Porque meu avô, ele tinha alguns discos. Eu lembro que acho que na casa do meu pai tinha disco do Roberto Carlos, era bem comum as pessoas guardarem o disco. Eles ainda vinham com a capa deles, né? Era tipo um papelão, só que tinha uma imagem bonita, né? Uma imagem assim do cantor, de alguma coisa, né? E a parte de trás normalmente tinham as letras não, os títulos das músicas, e era muito comum você ver nas estantes das casas esses discos, né? Depois vieram fitas magnéticas na década de 1920, né, que facilitavam a questão do transporte. E depois das fitas magnéticas, em 1970, surgiram as fitas cassete, né? As fitas cassetes eram fitas que tinha 2 rolos, né, um de cada lado. Conforme você ia tocando essa fita, ia rolando e a fita ia passando para o outro lado. Então você ouvia e depois se você quisesse ouvir novamente, você tinha que voltar, né, rebobinar a fita para poder conseguir ouvir. Porque era algo meio que mecânico, né? Ia fazendo girar os rolinhos que tinha dentro para poder passar para ouvir a música. Do disco de vinil eu lembro a questão do virar. Agora da fita eu já não tenho lembrança que ela era igual dos dois lados. Eu não sei se tinha como inverter ela também. Tinha. Eu acho que tinha, né? Lado A e lado B. Isso. Eu não sou ruim de cabeça não, Jéssica fala, mas é mentira. Mas, assim, as fitas, né, cassete, assim, a gente foi falando da forma de reproduzir, né, mas eu lembro, vale aqui também lembrar da questão do rádio, da evolução do rádio. Porque nessa época, nem todo mundo tinha fita também, então as pessoas tinham um aparelho de rádio dentro de casa e ouviam as músicas através do rádio. Então, assim, eu lembro quando eu era criança que quando você gostava de uma música e passava na rádio naquele momento, você parava e meio que prestava mais atenção, porque, opa, eu tô aproveitando a oportunidade agora que é a música que eu gosto, para poder ouvir. E, assim, não era uma coisa fácil. Quando você queria ouvir uma música, você tinha que ligar para a rádio. Aí eles faziam até meio que uns votos, né? Uma competição para saber qual era a música mais pedida. Aí, até hoje tem isso ainda, né? Quais são as músicas mais pedidas. Aí eles fazem, né? Tipo, uma ordem, as 5 mais, as 10 mais. E tocam as músicas sem interrupção nesse intervalo, né? Nessa programação. Então, assim, era uma coisa meio que difícil, porque você não tinha oportunidade de estar ouvindo a música quanto você queria. E quando surgiram as fitas cassetes também, muita gente aproveitava na hora que tocava na rádio, pegava a fita, botava no gravador, né, no som, para poder gravar a música e poder ouvir e não ficar presa à rádio. Então, assim, olha a limitação que a gente tinha, né? Aí tem que esperar um momento certo para a música tocar e você, opa, agora eu vou aproveitar e talvez até gravar para que depois, quando eu quiser, eu possa ouvir de acordo com a minha vontade, sem ter que ficar esperando uma oportunidade dela passar na rádio novamente. Então a gente era muito limitado, mas era o que a gente tinha na época, né? E assim, né, como a gente não tinha nada melhor, pra gente tava de boa isso, né? Só que eu lembro que às vezes gravava música e vinha a propaganda da rádio, né? Band, né? Vinha a propaganda da emissora no meio da música, porque eles faziam isso. Então você gravava ali e vinha e ficava aquilo ali preso. E tinha a possibilidade de regravar, né? Acho até meio que interessante isso, como que regravava por cima de uma música, mas como que fazia? Pra ser sincero, eu não lembro dos detalhes. Eu não lembro se comprava uma fita totalmente virgem, né? Sem nada e gravava. Se depois regravava por cima. Eu já não lembro, não. Eu não lembro, porque na verdade não era eu quem gravava. Eu era muito novinha, mas eu lembro dos meus primos fazerem isso. Eu tinha um primo que ele sempre foi apaixonado por música. Então ele tinha aqueles aparelhos, né? Vocês devem lembrar que os aparelhos de som, teve uma época que eles eram... Tipo 2 andares, que a parte de baixo era pra fita e a parte de cima era pra CD e ainda girava o CD. Mas antes do CD também teve o disco de vinil, né? A gente não entrou ainda no CD, não. Aí era o disco em cima e a fita embaixo. Então, assim, meio que atendia todo mundo. Você podia, né? Eu tenho disco, eu continuo, posso ouvir ainda os meus discos. Eu tenho a fita, eu ouço a fita na parte de baixo. E eram aparelhos que também pegavam a rádio, mas eram algo bem grande, assim, né? Ocupavam um espaço bem considerável. Aí tinha ainda as caixas de som que você tinha que colocar. Então, assim, hoje em dia não dava para usar um rádio nesse tipo de painel aqui, por exemplo, né? Porque era algo que ocupava muito espaço. Será que por isso, talvez, né? Por causa como os equipamentos foram diminuindo, hoje é comum a gente ter painel assim, mas antigamente tudo era estante.
Na casa da minha mãe mesmo, tem uma estante, ela é de madeira, ela é bem grossa, é pesadíssima, é impossível quase tirá-la do lugar. Talvez por isso, porque antigamente os equipamentos eram maiores, né? É porque você tinha que colocar o aparelho e distribuir as caixas, né? Os alto-falantes, no caso, as caixas de som mesmo, pela estante. Aí ficava aquele negócio, né? A televisão era grande, o som era grande, era tudo grande, então não caberia nesses painéis de hoje em dia, que são estreitos, né? São feitos para televisões finas. Mas assim, aí depois do disco de vinil, depois da fita cassete, surgiram os CDs. Né? Os CDs, os discos, né? Eu lembro até a Ana Júlia, quando ela viu lá na casa de mamãe, que minha mãe ainda tem, né? Aqueles estojos de guardar CD. Aí mamãe, que é essa roda? A Ana Júlia perguntou pra minha sogra, o que essa roda faz, vovó? Aí a gente riu, porque, tipo assim, essa roda. Aí minha mãe tentou explicar. Eu falei assim: dentro dele tem música. Você coloca no aparelho e ele reproduz o som. Ela assim: eu quero ouvir. Só que, tipo assim, não tinha músicas da época dela, né? Aí colocou ali pra matar a curiosidade dela, pra ela ouvir o que aquilo dali fazia. E assim, na época que os CDs surgiram, né? Foi também uma revolução. Porque ocupava menos espaço, era algo extremamente fino, né? E você conseguia estar ouvindo, né? Ocupava menos espaço, que pensa bem, era o disco de vinil. Depois as fitas cassetes, que eram algo mais ou menos assim. Aí depois o disco, o CD, desculpa, que era mais fino, né? É porque a fita cassete, assim, ela já diminuiu bem o tamanho, só que ela era larga, né, e tal. Então, não era algo simples, né? Você teria que ter uma caixinha, alguma coisa. Elas normalmente vinham dentro de caixinhas para preservar. Mas aí quando veio o CD, já surgiu esse porta-CDs que a Jéssica falou, e ali as pessoas colocavam vários CDs e era normal você abrir o porta-luvas do carro e ter aquilo ali dentro. Eu lembro que meu tio, ele é taxista, ele tinha, acho que era tipo 2 pacotinhos de CD. E ele ia ouvindo, né? Tava sempre no carro, então ele tinha 2 pacotinhos dentro do porta-luva dele para ele poder escutar. Então já se tornou mais prático um pouco, né? Já se tornou mais simples de você carregar e trazia mais variedades também do que as fitas cassetes. E uma coisa que eu pulei, né? Eu fui pro CD e não comentei sobre o Walkman. Verdade. Que eram aparelhos portáteis, né? Que você utilizava e colocava a fita ali. Aí tinha o fone de ouvido, você colocava o fone e ouvia, né? Então, quando você vê um filme dos anos 80, você consegue ver, né, algumas coisas desse tipo ainda. E eu tenho na minha cabeça, assim, que ficou marcado também quando fala Walkman, é um aparelho amarelo, que na época, porque a minha irmã tinha, né? Mais uma vez, eu sou de 92, né? Então, assim, eu deveria ter uns 6 anos na época que minha irmã tinha isso. Então, tinha um Walkman amarelo, e ela botava ali a fita, e ela ouvia, que minha irmã sempre gostou muito de música, né? E, assim, pra mim, aquilo ali era fantástico, mas ela não deixava nem eu botar a mão, né? Com medo de estragar, alguma coisa do tipo. Ela tinha ganhado de aniversário, então ela tinha maior ciúme do Walkman dela. E era algo, assim, super na moda, né? Você ter um negócio daquele dali era super diferente, porque você podia ouvir a sua música na sua paz ali, sem incomodar os outros, botar seu fone de ouvido. Era aqueles fonezinhos de ouvido com a partezinha metálica que passava em cima da cabeça e as espuminhas aqui redondinhas, assim, que apoiava na sua orelha. Então, assim, eu acho que era a pilha, né? Pelo menos o Discman que veio depois era a pilha, o Walkman eu já não lembro. Deveria ser Mas a pilha, porque eu acho provavelmente. que não tinha bateria, essas coisas, né? Ficar recarregando na época não era algo tão comum. Então, assim, né? Você tinha que também estar andando com pilha reserva para poder, né? Por exemplo, para viagem. Muita gente gosta de viajar ouvindo música, né? Então, você coloca ali, ouve só música ali no seu sossegozinho. E vai acabar, né? Porque a pilha não dura tanto assim, então tinha que andar com pilha reserva para poder estar trocando. Aí depois, né, quando veio o CD, como a gente falou, veio também o Walkman, que era parecido... Discman. O Discman, isso, desculpa. Veio o Discman, que era o aparelho que reproduzia o CD, né, de forma portátil também. Aí esse daí eu já lembro, eu acho que aqui na nossa casa já teve, na casa dos meus pais, né, já tiveram 2. Um eu lembro que era cinza da Sony. Eu lembro que a Sony que tinha fabricado esse. E tinha um outro também, que aí eu acho que era um pouco mais antigo, que ele era cinza com uma tampa meio esverdeada. Então, assim, foi algo que meio que eu lembro que marcou. E era incrível você poder botar o CD ali dentro, fechar aquela tampinha, apertar o play e ouvir a sua musiquinha ali tranquilo. Era muito legal.
E assim, eu lembro que tinha maior cuidado, né? Tanto com as fitas quanto com os CDs, porque era algo que poderia danificar, né? Com facilidade. Eu lembro que às vezes a fita caía e estragava, os fios iam tudo pra fora, e você ficava ali com um lápis tentando encaixar o fio. Não sei se você lembra de algo do Eu tipo. lembro, dava tipo aquela cabeleira que saía. Eu acho que era, às vezes, problema quando ela tava reproduzindo no rádio, no toca-fita também, que dava isso. Embolava ou passava um fio um pouco a mais, a fita, né? Aí precisava depois vir com lápis ou com a pontinha do dedo assim, E e girando girando. pra deixar esticadinho e poder voltar a ouvir. E assim, não podia deixar perto do sol, porque, né, como era. É meio plástico, né, aquilo ali, então danificava. E também a questão do CD, eu lembro que tinha cuidado, porque não podia botar um CD de frente pro outro, Podia pra arranhar. Tinha negócio de passar pasta de dente pra poder limpar CD. Sim. Então, tipo assim, não sei se realmente limpava, mas na época eu Na falava, época né? falavam pra usar, a gente usava. A gente saiu usando Na tudo, época né? não tinha o Google não funcionava tão bem pra gente pesquisar se aquilo dali de fato funcionava ou não. E até uma coisa sobre, não necessariamente sobre o CD, né? Mas aquele tipo de aparelho, de equipamento, né? A gente, no nosso casamento, a filmagem foi colocada dentro de um DVD, que é o mesmo tipo de mídia, vamos dizer assim, né? Como diz a Ana Júlia, a roda. E aí, acho que tem um ano mais ou menos. Quanto tempo que a gente tem de casado? 8. Então, sei lá, quando a gente tava com 7 anos de casado, a Ana Júlia viu aqui na estante da nossa casa, no rack aqui de casa, viu tipo era a capa do DVD, né, do nosso casamento. E ela perguntou o que era, e a gente falou, vou colocar pra ela ver. Tinha um computador aqui em casa que dava pra ler DVD ainda, e aí eu coloquei eu fui abrir pra pegar esse DVD, essa mídia. E aí quando eu fui ver, o disco embaixo estava todo descascado. Então, ou seja, a filmagem do nosso casamento, por ter sido feita nessa mídia, a gente perdeu. Então, o CD não era algo tão resistente. Então, era comum as pessoas perderem CDs e ter que comprar um novo, porque aquele dali deu problema. Tinha CDs, igual tinha os piratas, que eles eram ainda menos resistentes. E aí algumas pessoas, na verdade, o correto era dar preferência aos CDs originais, né? Para evitar pirataria, esse tipo de coisa. E aí esses originais até duravam um pouco mais, mas era algo que infelizmente estragava. Só pra ter uma noção aqui, ó, o Walkman, ele foi lançado nos anos 80 e nos anos 90, né, veio o CD. Então, assim, né, na época que veio o Discman, que eu lembro que a minha irmã tinha o Walkman, né, que era o da não é fita. barato, né? Então, você era meio atrasado, né? Muita coisa que a gente traz aqui não necessariamente chegou nessa época na casa de todo mundo, porque quando as coisas chegam, elas não são acessíveis. E aí é igual a Jéssica falou, na época que foi lançado o Discman, depois disso ainda que ela lembra que a irmã dela tinha o Walkman, que era o anterior ainda. Então, assim, as coisas não eram acessíveis iguais são hoje também. Eu não cheguei a ter nem Discman, nem Walkman, porque eu era bem criança nessa época. Mas aí depois vieram os MP3, o aparelho de MP3. Eu lembro que quando eu fiz 15 anos, eu pedi a meu pai o MP3 de presente e ele me deu. E assim, era sensação, porque era um aparelhozinho pequenininho e você conectava ele no computador, né? Ele tinha uma entrada USB, você conectava ele no computador e passava as músicas para ele de forma digital. Então, não precisava usar um Discman que era desse tamanho, ou Walkman que era desse, mais ou menos, né? Então, era algo menor que você botava no seu bolso, colocava o fone de ouvido ali. E também era pilha, mas na época já existiam pilhas recarregáveis, né? Ele usava uma pilha daquela modelo, aquela média, né? E assim, como as pilhas recarregáveis eu acho que ficaram mais comuns com as máquinas digitais, né? A gente já falou também da evolução das máquinas, porque as máquinas digitais vinham com pilha, então para não ficar sempre trocando de pilha, você veio essa questão de recarregar a pilha. Então, o MP3 era assim, e eu lembro que, tipo assim, eu ouvi por um pouco de tempo só, porque o meu primo me pediu o meu MP3 emprestado pra poder ele jogar. Ele disse, você tem como você me emprestar o seu MP3? Que eu vou viajar, eu vou jogar aqueles jogos de escola. Aí ele levou meu MP3. Aí viagem, né? Aí um amigo dele pediu ele pra ouvir a música. Aí na hora que ele foi ouvir,
ele tava ouvindo lá, né, enquanto tava assistindo o jogo, ele esqueceu o meu MP3 lá na arquibancada. Aí ele pegou e deu um MP3 todo quebrado pro meu primo, pra poder pagar. E eu que tinha um MP3 novinho, fiquei com o MP3 todo quebrado, totalmente diferente do que eu tinha ganhado. Eu fiquei com muita raiva, mas saí no prejuízo. Eu lembro que os MP3, eles, pelo menos na nossa, assim, se tornou popular, muito conhecido na época da escola. E a gente fez uma viagem de 8ª série, a gente foi para São Paulo. Todo mundo na viagem queria comprar um MP3, porque em São Paulo era muito mais acessível. A gente foi na 25 de março, Galeria Pajé, e lá a gente conseguia comprar esses aparelhos. Eu lembro que o meu ele era vinho, ele era muito bonito, só que também não durou nada. Então era algo assim muito comum, e nessa época, logo depois do MP3, começaram a fantasiar a coisa. Criaram o MP4, que já permitia você ver alguns pequenos vídeos, né, alguns vídeos numa tela bem pequenininha. Aí foi MP5, MP6, MP7, MP10. Começaram a dar nome e não necessariamente um era melhor que o outro, tinha mais funções que o outro. Mas aí começaram a dar nomes diferentes pra eles. E assim, eu era muito novo, né, na 8ª série, sei lá, eu devia ter uns 12 anos, 14. Então eu não lembrava exatamente o que eles faziam de diferente, mas eles começaram a crescer, eles foram ficando maiores e eles davam vários nomes, eles iam subindo o número do aparelho. O que eu me lembro mesmo é o MP3 tocava música, o MP4 já pegava alguns filmes. Agora, dali, filmes não, clipes de músicas, na verdade. Aí dali pra frente eu já não lembro mais exatamente o que eles faziam. E assim, o MP4, na verdade, ele tinha uma tela muito pequena. Então, pra você assistir o clipe ali da música, você tinha que se esforçar muito pra poder ver. Porque era tipo uma tela daqueles celulares mais antigos, né? Algo muito pequeno. Então você tinha que ficar ali olhando pra poder ver. Assim, mas na época era a sensação que a gente tinha MP4, né? E eles tinham uma capacidade de armazenamento. Então você colocava ali as músicas que você queria, né? Tinha que ir excluindo conforme a música que você não gostava, né? Enjoei da música, e você trocava. Só que nessa época, as músicas, a maioria das músicas que a gente pegava era de forma ilegal. A gente precisava ir para a internet, existiam alguns sites, né, de download de música, né? Se quiser aproveitar e explicar o que é download, Vinícius. Download é quando você pega alguma coisa que está na internet e coloca ela dentro do seu celular. Você pode fazer isso com fotos, com vídeos, com programas, com aplicativos, com várias coisas. E aí, por exemplo, se você, para acessar, sei lá, um vídeo, você precisa estar conectado na internet, é sinal que aquele vídeo não está dentro do seu celular, ele está na internet. Agora, quando você consegue acessar esse mesmo vídeo sem ter internet, é sinal que você colocou ele dentro do seu celular. E esse colocar dentro do seu celular é feito normalmente através de download, quando você pega alguma coisa que está na internet e coloca dentro do seu celular. E aí, quando ela está dentro do seu celular, a gente fala que você pode assistir ela ou ter acesso a ela de maneira offline. Ou seja, quando você não está conectado à internet, você consegue acessar aquilo dali. Então a gente entrava em alguns sites. Na época eu não tinha noção disso, né? Eu tinha 15 anos. Então eu entrava em site, pegava a música, fazia o download dela, eu procurava a música que eu queria, aí junto vinha vírus, enchia o computador de vírus, porque não sabia, não é uma forma confiável de você baixar a música, porque a música tem direitos autorais, né? A pessoa não disponibiliza a música para download, não naquela época, né? Pelo menos não disponibilizava. Então a gente baixava as músicas para poder estar ouvindo na hora que quisesse, para formar a nossa playlist, né? Que era a lista de músicas que gostava. E junto dela vinha vírus, vinha um monte de coisa que a gente não sabia, o computador começava a travar, vinha cavalo de Troia detectado. Aí tinha que ficar passando antivírus, tinha que formatar, era monta de cabeça. Cavalo de Troia é o nome de um vírus. O que ele faz e por que deram esse nome também eu não sei. Talvez por ele vir no meio de alguma coisa que você tá pegando, tipo como se fosse um presente, né? Aí é o cavalo de Troia. No meio do seu presente veio ali um vírus. Então assim, era o que a gente fazia, a gente era novo, não sabia que aquilo ali era ilegal, acabava fazendo. E hoje em dia a gente sabe que isso não é certo. Várias pessoas, quando chegam às vezes no canal, perguntam: Vinícius, tem aula aqui sobre como baixar música? Baixar é a mesma coisa que fazer download. Eu falo: não, pessoal, eu não ensino isso porque isso não é correto. Se você quer escutar música de maneira legal, sem ter problemas de pirataria e direitos autorais, tem um aplicativo para isso. Depois a gente vai até entrar nesse assunto aqui.
Mas na nossa época, música não era acessível ainda. A gente precisava fazer esse tipo de coisa, né? Mas a gente não sabia que era ilegal também, tá? E não era algo tão acessível. E eu lembro, por que eu tô falando isso? Eu lembro que eu já ganhei de aniversário CDs. Era normal isso antigamente. Meu pai perguntava, o que você quer ganhar de presente? Eu pedia um CD. E aí vinha um CD, vinha embaladinho, bonitinho, era meu presente. Então, pra vocês verem que como naquela época não era comum. Ninguém ganha hoje de aniversário música, mas né, antigamente ganhava. Eu lembro, assim, que eu pedi uma vez um CD, que foi um CD de Sandy Júnior, mas a minha irmã, né, que era mais coisa, assim, pra música, eu era meio bobinha pra isso, então eu pedi um CD de Sandy Júnior, foi o único CD, assim, que realmente eu ganhei. Mas era algo assim que é gostoso, a gente gosta de ouvir música, né? Mas não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. Você precisava estar se esforçando para ouvir, você tinha que procurar, né? Tanto é que as músicas, o pai, né, de Zezé de Camargo e Luciano, quem viu o vídeo, né, viu que, assim, para poder a música ser anotada, ela precisava passar na rádio várias vezes, então ele comprava várias fichas e ficava ligando, pedindo, eu quero a música É o Amor, aí ligava, eu quero a música É o Amor, aí dava a impressão de que, olha, a música mais pedida, então, assim, conforme você vai ouvindo, aquela música vai entrando na sua cabeça, né, e hoje em dia, tipo assim, a pessoa coloca a música, né? A gente tem a forma que a gente chama de streaming, né? Que é o que o Vinícius falou, que você ouve a música sem precisar fazer o download dela. E aí por você não precisar fazer o download, você precisa ter acesso à internet para ouvir essas músicas. E aí, um dos aplicativos famosos que faz isso, existem outros, sim, existem, mas um dos mais famosos é o Spotify. Inclusive, eu já fiz aula sobre isso aqui no canal. Quem for aluno da comunidade tem a aula do Spotify dentro do aplicativo da Raposinha. E lá eu ensinei como que faz o download do aplicativo. Então não é o download da música, é do aplicativo, como que faz a configuração dele e como que você começa a ouvir suas músicas. E aí o Spotify tem duas versões. Ele tem a versão gratuita. O que a versão gratuita tem? Você consegue ouvir qualquer música que você quiser, só que em determinados momentos ele vai colocar uma propaganda. E eu acho que você também tem um limite de músicas que você pode pular por dia, alguma coisa assim. Mas você consegue ouvir suas músicas ali de uma maneira muito mais fácil do que quando passava no rádio, porque você consegue escolher, você ainda consegue montar playlists e tem também a versão paga. Lembrando que essa versão do Spotify gratuita, você precisa estar conectado à internet para ouvir. E aí depois vem a versão paga. Qual a principal diferença? Na versão paga, não tem propagandas durante as músicas, tá? As músicas tocam só as músicas mesmo, você não escuta, não vai ter propaganda durante elas, entre uma música e outra. E você consegue fazer o download da música dentro do próprio Spotify. Ou seja, não é que você consegue pegar a música do Spotify e botar dentro do seu celular e aí depois você pode cancelar o Spotify e ficar com a música ali para você. Não é isso. É um tipo de licença que o Spotify tem, por ele ser essa ferramenta de streaming de música, em que ele pega a música e ele permite que você utilize ela sem ter internet. Isso está disponível só na versão paga, tá? E aí isso que o Spotify é ilegal? Não, isso que ele faz não é ilegal porque ele tem parcerias, eu não sei se ele paga certas coisas para os donos das músicas para que ele possa disponibilizar essas músicas dentro da plataforma dele, dentro do aplicativo, e para quem é da versão paga ainda consegue fazer esse meio que um download, em que ele vai pegar a música, botar dentro do aplicativo de uma maneira que você consiga escutar sem ter acesso à internet. Só reforçando, porém, se por algum motivo, depois que a música estiver lá dentro do Spotify, você ouvindo sem internet, você pensar assim, então agora que eu já tenho aqui, eu vou cancelar meu plano do Spotify e vou excluir o aplicativo. A música vai junto com o Spotify, porque a música é como se fosse deles, tá? Mas é uma ótima ferramenta para você ouvir música do seu celular. E assim, é a facilidade, né? Porque antes você comprava um CD, você às vezes gostava de 2 ou 3 músicas, né? Faixas, se eu não me engano, a gente chamava. E as outras músicas você não gostava, mas estava ali no meio.
Agora, né, com essas possibilidades, esses aplicativos, streaming de música, você consegue criar suas playlists. Então, você consegue misturar várias artistas diferentes, vários estilos, porque você tem acesso a uma infinidade, são milhões de músicas, né? É isso que eu tô procurando aqui. São milhões de músicas, não só do Brasil, mas é do mundo inteiro. Então, você consegue estar criando ali, eu gosto de rock. Você pode pegar rock nacional, rock internacional, rock do Japão, não sei nem se no Japão existe rock, mas assim, criar de acordo com o seu gosto. Eu gosto de uma playlist, como é que fala? Quando a pessoa gosta, eclética. Você pode criar ali, botar várias músicas numa mesma playlist, né? Eu tenho várias playlists, eu tenho playlist de sertanejo, eu tenho playlist de MPB, eu tenho playlist pra botar as meninas pra dormir, playlist pra botar as meninas pra acordar. Então, assim, essa facilidade de criar as músicas de acordo com o seu gosto. E também a possibilidade de você estar ouvindo quantas vezes você quiser. Vinícius, quando ele relembra de uma música que ele gosta, ele ouve a música várias vezes. Aí eu fico, tá doido, não enjoou ainda não? Aí ele pega e bota o fone de ouvido e ele fica ali ouvindo. Então, assim, é uma das possibilidades, né, de você ouvir o seu gosto, né, na hora que você quiser, quantas vezes você quiser, né, é muita facilidade e o valor é praticamente irrisório, né? Eu acredito que esses streamings, eles cobram a mensalidade e eles repassam, né, uma parte para os cantores, né, para poder os direitos autorais, né, ou então deve comprar o CD ali por um valor. Deve ser um valor considerável, né, para eles, mas como são milhares de pessoas que fazem, né, o pagamento, acaba que eles ganham, né, consegue ser lucrativo. Deve existir algum tipo de parceria, de algum tipo pagamento pela quantidade de músicas que os cantores colocam lá dentro, porque hoje meio que, vamos dizer assim, é meio que uma conquista você colocar a sua música dentro do Spotify, porque você vai disponibilizar ela para várias pessoas que queiram ouvir. É muito comum você ver cantores, na hora de divulgar as músicas, eles falam, tá disponível em todas as plataformas de streaming. Aí tá no Apple Music, que é tipo o Spotify, só que é específico para Apple, celulares da maçãzinha, o iPhone. Aí tem o Deezer também, que é bem comum, mas eu ainda prefiro o Spotify. Então, eu acho que é meio que uma vitória colocar lá dentro, porque eles fazem essa propaganda de que a música deles já está dentro dessas plataformas de streaming. E o que é streaming? É basicamente uma tecnologia que faz com que você assista, né? Eles chamam de dados, né? Que seriam... fica um pouco técnico isso, mas é uma maneira de você assistir as coisas pela internet. O YouTube, por exemplo, é uma plataforma de streaming, onde você consegue assistir vídeos, né? Processamento de vídeos pela internet, e isso não ocupa armazenamento do seu celular. Quando você abre um vídeo no YouTube, quando você escuta uma música só pelo Spotify, aquela música ela não precisa ocupar o espaço dentro do seu celular, mas por isso você precisa da internet para ouvir. E eu pesquisei aqui a quantidade de músicas. Fala que no Spotify tem mais de 50 milhões de músicas disponíveis e mais de 500 mil títulos de podcasts cadastrados. Então, por exemplo, além de você ter 50 milhões de músicas, mais do que isso, por isso que a Jéssica falou que pega do mundo todo. Você vai pegar músicas aqui em várias línguas diferentes, né? Cada um tem um gosto diferente. Se você gostar, por exemplo, sei lá, de uma música em coreano, dá pra você procurar aqui dentro que com certeza vai ter. Então, assim, você tem acesso a músicas do mundo todo e também essa questão dos 500 mil títulos de podcasts cadastrados. Tipo, eu e a Jéssica aqui agora fazendo esse podcast. Se a gente quisesse, eu não sei como que faz isso, mas eu poderia me candidatar ou me cadastrar ou tentar de alguma maneira colocar o podcast dentro do Spotify. Eu me cadastraria no Spotify para divulgar esse nosso trabalho lá dentro. Só que, por ser um streaming, né, uma ferramenta de música ou áudio, a gente não conseguiria colocar assim o vídeo. O vídeo a gente consegue colocar no YouTube, mas a gente conseguiria também colocar o áudio dentro do Spotify. Então, o Spotify, que é um streaming de música, ele reúne tanto músicas como podcasts, que seriam basicamente as rádios de antigamente. Só que você tem muito mais... você consegue acessar muito mais coisas do seu interesse. E assim, além dos streamers, né, Spotify, Deezer, Apple Music também, né, tem o próprio YouTube. Né? Hoje em dia você pesquisa lá no YouTube, tem o clipe da música, né? Não são todas as músicas que os cantores fazem clipes,
Mas muitos aproveitam quando vão fazer o lançamento da música, ele lança um clipe junto. E antigamente, como era algo mais restrito, né, colocavam nos DVDs. Hoje em dia não, é tudo no YouTube, né? Os cantores, eles ficam, né, assiste lá no YouTube, assiste, para poder ter um grande número de visualizações, né? Eu lembro que uma música que estourou, bateu recorde de visualizações, foi aquela O Gangnam Style. Eu não lembro, eu sei exatamente pronunciar ela, não, também mas sei é uma não. música de fora, não é do Brasil, não. E eu acho que ela é até coreana. Acho que era coreana. Não sei, pronunciei errado, provavelmente, tá? Que é... É uma frase bem embolada. Mas uma coisa que eu lembro também, foi quando a Marília Mendonça, quando ela faleceu, né, aquela cantora de sertanejo, eu lembro que falaram que ficou, eu não sei se tinha sido naquela mesma época ou se tinha sido antes, mas estavam relembrando devido à morte dela. Que uma das músicas dela estourou de uma maneira absurda no YouTube. E aí eu até coloquei aqui, música Marília Mendonça recorde YouTube. Aí apareceu. Marília Mendonça bate recorde de 100 milhões de visualizações no YouTube. Então, assim, olha só a quantidade de pessoas que ela conseguiu acessar, que conseguiram acessar a música dela, o clipe dela. Então, é uma forma de levar a música para um lugar muito mais distante do que você conseguiria antigamente com um simples CD. E assim, antigamente, os músicos, eles ficavam meio que presos também às rádios para poder fazerem sucesso, né? Precisava passar na rádio para poder ganharem, né, notoriedade, passar várias vezes para as pessoas irem ouvindo e se acostumando, porque só uma música muito boa que você gosta de primeira. Mas geralmente você vai gostando da terceira vez, que você vai se acostumando, né? Então, assim, a menos que a música seja, nossa, que música é essa que você ouve na primeira vez e já gosta. Então ficava meio que restrito, dependiam, né, das rádios para poder fazer sucesso. Hoje em dia, não. Ele faz uma música, coloca no YouTube ou coloca em uma desses streaming de músicas, né? Como eu falei. E a pessoa vai ouvindo ali, vai ouvindo, né? Eles colocam de forma gratuita mesmo, não ganham nada disso, mas vão fazendo sucesso. Por isso que hoje em dia a gente tem um monte de banda aí que tem apenas uma música que faz sucesso. Porque bota a música nessas redes, e aí a pessoa tem acesso, gosta da música, e aí depois você vai procurar por outras, o cantor basicamente só tem aquela música ali que a pessoa gosta. Mas assim, facilitou, né, a entrada, porque muita gente ficou conhecida assim, depois foi meio que divulgando as outras músicas, né? A própria Marília Mendonça, eu acho que foi a questão da internet também que facilitou, né? Ela fez sucesso com uma música, mas aí ela tinha outras músicas ali tão boas quanto e permaneceu. A história, desculpe te interromper, mas a história dela é até legal, que ela era compositora, ela fazia composições para músicos muito famosos. E aí, depois de uma das músicas delas, assim, que foi ficando conhecida, ela tinha várias outras muito boas que ela mesma fazia. Então, acho que por isso que ela era um sucesso, né? Eu não sei se todos vocês gostam de sertanejo, a gente gosta e a música dela as músicas dela eram muito boas. Sim, e assim, né, então facilitou pra muita gente. Tem muita gente que estoura, né? Estoura tipo assim, nossa, faz sucesso. Porque às vezes um famoso, alguém que tem muitos seguidores, vai lá e divulga uma música, né, da pessoa, isso aqui, e pronto, a pessoa ouve e começa a ouvir aquilo dali porque fulano de tal tá ouvindo, e às vezes não é uma música nem tão boa assim, né, mas facilita, se você for olhar assim, hoje em dia tem muitos mais cantores que às vezes você fica assim, quem é esse, quem é fulano, que a gente não conhece dentro da nossa bolha, mas em outras bolhazinhas é muito conhecido, né, por causa dessa democratização também. Igual eu lembro que você falou no podcast Retrô, onde a gente falou sobre o YouTube, a Jéssica comentou que ela trouxe o ranking dos maiores canais do YouTube. E o maior canal é um canal de música. Então, assim, para você ver como que facilitou o acesso que a gente tem às músicas hoje, graças a essas plataformas de streaming. Então, tanto facilitou para os músicos, quanto para a gente, né? Essa facilidade de você estar ouvindo a sua música, o estilo musical que você gosta, na hora que você quiser, por um valor que eu considero acessível. Se eu não me engano, o Spotify tá R$31 por mês, mas permite 5 contas. Então, 5 pessoas da mesma família conseguem ouvir música. E, assim, é algo, né, que é muito fácil pelo celular. Pelo celular você conecta outros aparelhos e consegue reproduzir. A gente tem aqui um exemplo da Alexa.
Essa caixinha de som aqui é uma Alexa. A gente pede, se eu pedir uma música aqui a ela vai tocar. Vamos fazer o teste? E ela toca com base no nosso celular, com base no Spotify que está cadastrado no nosso celular e nela também. Então a gente faz uma conexão com ela, seja o Wi-Fi ou em alguns casos é Bluetooth, mas no nosso caso é Wi-Fi. E aí quando eu escuto o Spotify no meu celular, toca ali também. E essa daqui é um modelo simples, né? Ela não é tão alta, mas existem outros modelos maiores. E assim, é muito fácil, só pra vocês terem noção, pra quem não conhece, né? Vou falar aqui, vou pedir uma música a ela e pra ela tocar pra você ver a facilidade. Eu não preciso nem pegar meu celular pra poder ouvir a música que eu quero. Alexa, tocar Marília Mendonça no Spotify. Alexa, pular. Te amo. O que mais posso dizer? Alexa, parar. Então, assim, é muito fácil. As meninas gostam muito de música aqui em casa. Então, a Maria não consegue falar Alexa, né? Que é um nome complicado. Mas a Ana Júlia pega e fala e pede a música pra ela. Né? Porque a Alexa está conectada na internet do meu celular, da casa, com a minha conta do meu celular e consegue pedir as músicas ali. Então, assim, é algo muito fácil. Eu não preciso nem mais pegar um CD, botar o CD ali, escolher a música que eu quero, é só eu falar. Né? Eu acho, assim, fantástico. E, assim, apesar dessa parte ser proporcionada pela Alexa, a gente também consegue fazer isso pelo celular. Esse meu modelo aqui é um iPhone. Se eu dou um comando para ele aqui, ele vai tocar uma música. Para quem tem o Android, pode pedir através do OK Google. Fala OK Google, claro, essa função tem que ser configurada antes, tá? Não dá, às vezes, se você só pedir agora assim, OK Google, tocar tal música. Ele não vai tocar porque às vezes não foi configurado no seu celular. Quem for aluno da comunidade, lá no aplicativo da Raposinha também tem aula sobre isso. E eu posso simplesmente pedir, eu pego o celular aqui, tiro ele da minha mão, falo assim, e aí Siri, tocar Marília Mendonça no Spotify. Vou aumentar o volume. E aí Siri, parar. Então viram como é que é simples? Tudo isso hoje proporcionado pelo quê? Pelo celular. Desde o disco de vinil que a gente falou lá atrás, fita cassete, CD, o aparelhinho MP3. Tudo isso foi passando por um processo de evolução que vem parar onde? Como sempre, tudo que a gente traz aqui vem parar dentro desse aparelho. É importante que você saiba exatamente o que o seu celular pode fazer por você para você aproveitar. Não faz sentido você ter algo tão bom perto de você. Você está usando ele para nos assistir agora, para pegar conhecimento, para aprender, maravilha. Mas é importante que você entenda tudo que ele pode fazer por você e que você aceite tudo isso. Porque, infelizmente, tem gente que é um pouco reativa a essas mudanças. Mas só não aproveita isso daqui quem não conhece. Só acha ruim isso que eu fiz aqui agora pessoas que não conhecem, porque, sinceramente, é uma grande facilidade. E assim, só outra vantagem, né? Quando a gente vai viajar, por exemplo, que às vezes a pessoa fala, mas às vezes eu vou viajar e não tem internet no trajeto que eu vou. Se programa, prepara a sua playlist, faz o download dela dentro do aplicativo ali, que aquelas músicas vão ficar ali disponíveis de forma offline. Quando a gente viajou, né, quando a gente foi para Campos do Jordão, a gente fez isso, a gente pegou as playlists que a gente queria ouvir no caminho, fez o download, porque realmente tem lugar que a internet não pega, aí você fica ali, não passa de música, e é chato, né, viajar sem música. A gente foi de carro, né? A gente fez essa doideira, demorou pra caramba. Mas, assim, é muito melhor, é muito mais gostoso você ir ouvindo, é animador, né? Tem umas músicas que animam, bota, né? Aumenta melhor o nosso astral.
Então, assim, se programar, é saber aproveitar essas facilidades, né? Não vai ocupar o espaço como se fosse você estivesse pegando uma música e salvando no seu celular, tá salvo dentro do aplicativo, então... O aplicativo, ele meio que salva, tipo, uma prévia dela ali, eu não sei exatamente qual seria a palavra correta para eu falar aqui, mas é como se fosse uma fração do peso dela que vai ocupar o seu celular, assim, não é nada demais, sabe? Não é o peso de uma música inteira que você coloca lá que com o tempo vai deixar seu celular lento. Não é isso. É uma fração do peso da música, né, do tamanho da música. A música vai tocar ela inteira certinho, tá? Não vem faltando pedaço, mas ocupa muito menos espaço, graças a essa tecnologia que o Spotify e esses aplicativos de streaming têm. A gente está falando tanto do Spotify porque é o que a gente utiliza, né? Então, é o que é mais comum pra gente, mas existem outros. Existe também o YouTube. YouTube Music, eu tinha até esquecido, a gente fala tanto do YouTube como filmes, né? Mas o YouTube também entrou nessa onda de streaming de música, e aí hoje existe um aplicativo chamado YouTube Music, que funciona da mesma maneira que o Spotify. Só que eu falo do Spotify porque é o que a gente já usa há muito tempo e assim, funciona perfeitamente, é uma maravilha, então pra gente é o que a gente está acostumado a utilizar. Bom, eu acho que era isso, né? Ficou bem clara a mudança, né? As vantagens, as facilidades que a gente tem de estar ouvindo através do celular, né? Hoje em dia. Você pode ouvir de forma alta, mas você também pode ouvir com fone de ouvido. Você conecta o seu celular no seu carro, conecta no seu aparelho de música, você conecta na Alexa, você conecta... eu acho que o Google também tem um Echo Dot, tipo esses, né? Echo Dot é o nome da Alexa, que eu não sei se é só, acho que não só a Alexa, mas todos são chamados de Echo Dot. É uma caixinha de música um pouquinho mais inteligente, vamos dizer assim. Mais pra frente a gente pode entrar mais em detalhe disso, né? Porque ela não faz só isso, ela faz outras coisas faz também. Um monte de coisa. Tem gente que tem programação na casa que pede pra acender e apagar a luz por essa caixinha de som, ela faz. Mas aí, assim, não é o seu interruptor de luz normal, né? Precisa de uma configuraçãozinha e tal. Mas ela é muito interessante. Mas não só essa caixinha de som não, tá, pessoal? Que conecta no celular. Existem várias caixinhas que se conectam via Bluetooth. Às vezes uma caixinha simples conecta no seu celular. Você consegue ouvir, colocar a música pra tocar no seu celular e vai tocar lá na caixinha. Eu tenho uma que é da JBL, ela é até a prova d'água, eu uso quando eu vou mergulhar, pescar, eu até levo ela. E aí eu boto o celular para tocar, ela fica tocando lá, toca alto. O celular ele tem um limite de alto-falante, a gente não consegue uma música tão alta, mas essa caixinha, ela não é inteligente igual a Alexa, mas ela se conecta via Bluetooth no meu celular e eu consigo escutar a música tranquilamente através dela. Tem alguns que se conectam via cabo também. Existem vários tipos de caixinha e pode ser uma boa a gente fazer futuramente um podcast sobre isso. E assim, né, para ver como que isso é tão mais fácil que os carros atuais, eles não têm mais entrada para CD, né? Porque o último que ficou aí foi o CD, né? Fita cassete, né? Já não tem mais tempo. Seriam uns carros bem mais antigos. Mas assim, porque realmente é tudo pelo celular, né? Essa facilidade. Os cantores não lançam mais CDs também, né? Não sei dizer. É só digital. Lembra que antigamente tinha CD de diamante, tinha umas coisas assim, que quando a música era tocada tantas vezes, ficava tão famosa? Sim, tinha era até prêmios. o Faustão que dava isso, né? Disco de platina, disco de não sei o quê, porque vendia o número de discos, e hoje em dia não é mais a venda, o número de reproduções. Quantas vezes aquela música foi ouvida? Tudo isso consegue ser calculado através desses programas, desses aplicativos de música. Então... até as formas de computar o sucesso de uma música mudou, né, por conta disso. Mas é isso, né, é algo muito vantajoso, essa disponibilidade de você ouvir músicas que você quiser, a hora que você quiser no seu celular, de forma gratuita, né, a maioria aí é gratuita, você não precisa estar pagando. Claro que se você quer algo a mais, né, que é ainda mais facilidade, você precisa estar pagando por isso, mas não é um valor... se comparava a você pagava um CD coisa de 25, 30 reais. Num CD. E a gente tá falando do dinheiro lá muitos anos atrás, né? Eu lembro que eu falei que eu ganhava de presente de aniversário. Se fosse corrigir aqui na inflação, eu não vou fazer esse cálculo, porque eu não sei essa questão de juros, essas coisas, como é que funciona. Mas assim, você pagava, o que você paga hoje o valor de um CD, mas para não ouvir apenas 12 faixas, igual vinha no CD. Mas sim... quantos milhões? Mais de 50 milhões de Mais de 50 milhões de músicas. Eu já ouvi 2 milhões, mentira.
Mas assim, né? Eu acho muito mais vantajoso. Daí a gente paga aqui, a gente tem 5 contas. Então 5 pessoas podem estar ouvindo a música. A música não, né? As músicas ali. Então, pra mim, é algo realmente... É uma grande facilidade. E se você não quiser pagar por ele, também não precisa. Se for no Spotify, em alguns momentos vão aparecer propagandas, mas você também pode ouvir pelo YouTube. Você pode abrir o YouTube, digitar lá a música que você quer ouvir e vão ter músicas para você ouvir pelo YouTube também. E você vai poder ouvir, vai ter uma propaganda ou outra também no meio, mas você vai conseguir ouvir sem gastar nada com isso, né? Só o seu Wi-Fi, né? A sua internet. A YouTube também, né? Se você quiser ficar livre das propagandas, você pode assinar o YouTube Premium, né? Que ele remove as propagandas, você assiste tudo ali, sem interrupções, sem aparecendo aquelas propagandas aqui embaixo, em cima, no meio do vídeo, né? Então, é outra possibilidade, né? Pra quem gosta muito de YouTube. Se eu não me engano, era algo em torno de R$20 que o YouTube cobrava por mês. Não tenho certeza. Bom, é isso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, vem lá de trás sofrendo processos de melhoria e vem aqui, olha, pro celular que você está usando provavelmente para nos assistir. Então não faz sentido você ter um equipamento tão bom desse e utilizar tão pouco dele. Beleza? Espero que com isso aqui a gente tenha clareado um pouquinho para vocês de que a forma de ouvir música hoje é muito mais fácil do que antigamente e ela pode ser ouvida direto do seu celular. Beleza? Fiquem bem, fiquem todos com Deus e Tchau, até a pessoal. próxima.